Foi formada comissão para o concurso do Ministério Público do Pará de nível médio. O salário inicial é de mais de R$ 4.700 e a maioria dos concurseiros ainda estão dormindo. E eles só vão acordar quando o edital sair, quando todo mundo já estiver naquela correria igual um doido. Mas você, que está aqui comigo nesse vídeo, você sabe que o jogo ele não se ganha no pós-edital. O jogo ele se ganha agora. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te passar o mapa completo do que você deve estudar e, principalmente, eu vou te revelar uma armadilha mental silenciosa que faz diversos concurseiros reprovarem e que pode te derrubar nesse concurso do Ministério do Pará se você não souber desviar dessa armadilha. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e vamos começar esse vídeo respondendo a seguinte pergunta. O que significa ter comissão formada para o concurso do Ministério Público do Pará? Isso significa que o órgão ele já se mexeu internamente e a máquina ela já está rodando. Ou seja, o próximo passo é justamente escolher a banca e, bum, daqui a pouco o edital ele já está na praça. E quando isso acontecer, já era. Você vai acabar competindo com milhares de pessoas, todas começando do zero, todas desesperadas. Mas se você começar hoje, quando eu tô falando dessa notícia aqui para você, você já vai chegar no dia da prova com meses de vantagem. A gente está falando aqui de estabilidade, de fugir do fantasma do desemprego e de garantir uma vida digna dentro do serviço público. Então, se você tem nível médio, você quer um concurso para ser aquele concurso para finalmente resolver a sua vida, esse concurso aqui do Ministério Público, ele realmente vai entrar agora no nosso radar. Então, fica comigo hoje que eu vou te passar o mapa completo do que estudar e principalmente como blindar a sua mente para não cometer aquele erro que pode custar a sua aprovação. Então, vamos ao que interessa. O que a gente faz depois que a comissão de um concurso ela é formada? A última coisa que a gente vai fazer é esperar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai antecipar os nossos estudos. Ou seja, o MP do Pará de nível médio, ele costuma cobrar o que a gente chama aqui daquele núcleo duro dos tribunais, especialmente, né? Vamos dizer assim. Ou seja, não tem mistério, não tem segredo, você não vai precisar reinventar roda nem nada disso. O seu foco, o seu laser, a sua mira, ela vai ter que estar nas matérias que caem em praticamente todos os concursos desse tipo. Ou seja, português nesses concursos, pessoal, é o que derruba ou o que aprova as pessoas. Simples assim, não tem jeito. Você pode saber direito, você pode saber informática, tudo isso, mas se você não souber português, já era. Então, interpretação de texto, gramática, concordância, regência, todos esses tópicos que a gente achava até chato de estudar no colégio, eles valem ouro aqui. Agora, para as matérias de direito, especialmente se você estiver começando agora, assim, seus estudos para concurso, você deve iniciar pela base, ou seja, você vai iniciar pelos estudos do direito constitucional e do direito administrativo, ou seja, você vai fazer um básico bem feito. Inclusive, essa base especificamente, né, português, direito constitucional, direito administrativo, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela não serve só para esse concurso do Ministério Público. Ela reaproveita os seus estudos para várias outras oportunidades no Pará, que inclusive eu listei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você ver depois. Ou seja, são vários outros concursos que você estudando essa base, você pode prestar tudo ao mesmo tempo. Então vale a pena você dar uma olhada nesse outro vídeo que vai estar aqui na descrição também, beleza? Mas, por hora, voltando ao assunto, quando eu falo aqui desse básico bem feito, eu não estou falando de você estudar de qualquer jeito, não. Eu estou falando de você dominar os princípios, os conceitos fundamentais, ou seja, aquilo que cai em 80% das questões de prova, porque a maioria das pessoas vai ficar esperando a banca sair para começar a estudar, seja Sebrasp, FGV, FCC, enfim, qualquer uma. A pessoa vai esperar o edital e a banca sair para começar a estudar, mas você não, você vai começar hoje com base em quê? Com base no edital da prova anterior. Porque essa é uma dúvida que muita gente tem. Puxa, se o edital não saiu ainda, como que eu devo estudar e quais matérias eu vou estudar? E a resposta é essa mesmo. Você vai pegar o edital da última prova e você vai estudar com base no que estava lá. Porque quando sair o edital, você só vai ficar ali aparando as arestas. Você vai focar, por exemplo, numa legislação específica do Pará Nova, que entrou em alguma nova particularidade do edital. O edital novo, quando ele sai, normalmente não tem mudanças drásticas de um concurso para o outro. Então vale muito, muito, muito a pena você começar a estudar com base no edital anterior.
Quem começa a estudar só no pós-edital já está brigando ali para não zerar, sabe? Já está fazendo uma briga muito diferente. Quem começa já, por exemplo, na comissão do concurso sendo formada, como é o caso agora, está brigando pela vaga de verdade, está brigando lá nas cabeças. Então, é uma diferença gigantesca, você entende? Entre a galera que começa no pré e no pós-edital. Então, todas as matérias certinho que você vai estudar, você deve conferir no edital da prova anterior, combinado? Então, se você é iniciante, então vai lá, pega o edital da prova anterior, vê todas as matérias, mas começa por essa base que eu te falei aqui. Mas aí depois você vai acrescentando as outras matérias até fechar o edital da última prova. Tranquilo? Combinado isso? Então, dito isso, agora eu preciso te dar o conselho mais importante desse vídeo. E pode ser que você não goste de ouvir isso, mas eu preciso te falar. De nada adianta, sabe, você saber português, direito, informática, todas as outras matérias, tudo certinho, se você acabar perdendo no jogo mental do concurso. Porque nos estudos para concurso, há uma armadilha mental silenciosa que reprova muita gente, mas não vai reprovar você que está aqui comigo nesse vídeo. Tem uma coisa que eu acredito muito mesmo, que fez uma diferença brutal na minha trajetória e que vai contra o que muitos desses gurus de concurso acabam vendendo por aí. Tu vai ver muita gente falando que, sei lá, você precisa estudar agora para passar em 6 meses. É como se fosse quase que um tudo ou nada, sabe? Que se você não passar rápido em concurso, você é fraco, você não é inteligente ou qualquer coisa do tipo. E, sinceramente, assim, de verdade mesmo, esquece tudo isso é besteira. Concurso é um projeto de longo prazo. Se for para passar rápido, se você às vezes estiver estudando e conseguir passar, se você estiver fazendo tudo certinho e passou rápido, ótimo, mérito seu, parabéns, e pode acontecer de verdade. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas isso não é a regra, essa não é a norma, digamos assim. E eu sei que bate a ansiedade, eu sei que você precisa da grana, que a pressão da família às vezes é grande também, mas é exatamente isso, exatamente por causa dessa pressão que a gente comete às vezes o maior erro de todos. A gente trata a prova como se fosse a prova da nossa vida. E esse pensamento traz consequências graves pra gente. Para você entender, deixa eu te contar a minha história aqui. O primeiro concurso que eu fiz pra valer, o primeiro que eu botei fé de verdade, o primeiro que eu demandei minha energia, foi o TJ do Rio de Janeiro. E eu coloquei na minha cabeça que aquela era a prova que eu tinha que passar de qualquer jeito. Então, eu acabei colocando o peso do mundo nas minhas costas naquela prova. Então, eu estudei feito um condenado, fiz milhares de questões, revisei tudo e eu estava preparado tecnicamente mesmo. Eu acho que essa foi a prova que eu estava melhor preparado que eu já fiz. Mas sabe o que aconteceu? Chegou no dia da prova, eu sentei na cadeira, abri ali o caderno de provas e eu tive um apagão mental completo na primeira hora. Eu fiquei tão nervoso que eu não lembro de nada na primeira hora de prova. Até hoje eu não lembro o que aconteceu de tanto nervosismo que eu estava ali, de tanta pressão. Eu sabia a matéria, mas a minha mente me sabotou porque eu transformei aquela prova num monstro. E depois disso, passou um tempinho, eu fui fazer minha prova do TRT, né, aqui da primeira região, e curiosamente, para esse concurso, eu achava que eu não tinha estudado bastante, que eu não estava tão preparado assim. E eu fui com a mentalidade do seguinte, falei assim, vou lá, vou fazer o meu melhor, mas é mais uma etapa aqui desse meu planejamento de longo prazo. Ou seja, eu tirei aquela ideia da minha cabeça de que aquela era a prova da minha vida. E qual foi o resultado? Eu fui tranquilo e tudo fluiu, que foi uma beleza. E justamente essa prova do TRT foi a minha primeira convocação. Então, para esse concurso do Ministério Público do Pará, eu quero que você estude como um profissional de verdade mesmo, sabe? Eu quero que você dê o seu sangue, que você dê a sua dedicação, mas no dia da prova, tenta ir com a leveza de quem está cumprindo ali mais uma etapa de um projeto maior. Paradoxalmente, né, falando, é justamente tirando esse peso da obrigação que a aprovação ela acaba vindo pra gente. Então, resumindo tudo isso aqui, o Ministério Público do Pará, ele está aquecendo, a comissão está formada, você vai ter uma oportunidade de ganhar mais de R$ 4.700 só com nível médio, então essa oportunidade ela está na mesa e você vai fazer isso como? Você vai começar pelas matérias básicas a partir de hoje mesmo, ou seja, português, informática, noções de direito, e depois você vai acrescentando as outras matérias que você vai conferir no edital da prova anterior. Inclusive, até para essas matérias de direito constitucional e administrativo, a gente tem um vídeo aqui no canal que vai te dar essa base que eu também vou deixar aqui na descrição. E repetindo, pessoal, por favor, não transforme essa prova num calvário mental, beleza? Trate como se fosse o seu trabalho, como seu projeto profissional. Aí depois você vê esse outro vídeo até que a gente fala dessas outras oportunidades, né, de quem mora no Pará,
Que aí você vai ver que oportunidades sempre surgem, sabe, no mundo dos concursos públicos, e isso já pode te tranquilizar desde já, beleza? O vídeo desses outros concursos, né, que você pode fazer no Pará vai estar aqui na descrição desse vídeo. E caso você seja um total iniciante e tenha dificuldade de manter a constância nos estudos, sabe, de estudar sem desistir, se você é aquela pessoa que às vezes começa com tudo, mas quando vê desanima e daqui a pouco tá sentindo culpa de ter parado de estudar, se você se enquadra dentro dessa categoria, eu também vou deixar um link aqui embaixo para um desafio que eu e o Diego a gente tem de 15 dias, que vai te ajudar bastante com isso para você nunca mais procrastinar nos seus estudos e só parar quando você tiver conseguido a sua aprovação. E se você vai buscar essa vaga agora, se você vai encarar esse desafio do Ministério Público do Pará, já comenta aqui embaixo o seguinte: Projeto MPPA 2026, eu vou. Projeto MPPA 2026, eu vou. Eu quero saber quem tá nessa junto com a gente aqui para conseguir a aprovação, beleza? Então não deixa de conferir os links que vão estar aqui na descrição desse vídeo e também os 2 links que eu vou deixar agora aqui nos cards finais para você assistir logo na sequência, beleza? Então abraços e até a próxima.